Aleluia, Jesus. Eu salvo a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu gostaria que os irmãos se sentassem um pouquinho. Glória a Deus. E agora vai acontecer uma coisa aqui que jamais na minha vida eu pensei que ia acontecer. Para a gente acalmar um pouquinho. E a confirmação da palavra já veio. Aí eu pedi, gente, eu não ia não, porque eu vi esse pessoal louvando o Senhor aqui. E cada vez que eu vi, eu me abaixava, eu dizia, gente, eu não consigo. Daí, não, entrou a letra no meu celular, falei, não é para hoje. Aí o pastor, não, nós te ajuda, vamos. Então vocês fazem favor, vocês se levantam, então ele me ajuda, né? Porque eu não sei louvar, eu não sei cantar. Eu vou louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso aqui é para confirmar algo de lá de trás, muito longe de trás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor é o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, em descer do rio pra virar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, em descer do rio pra virar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus.
Aleluia, glória. Porque lá atrás, bem lá atrás mesmo, que eu já sou ancião, e teve uma promessa para minha vida, que um dia eu ia estar aqui. Aleluia! E eu passei por vários momentos assim que eu vi a morte. Jesus, Deus me livrou da morte em vários momentos. E hoje, me vendo aqui, eu me lembro daquela profecia que foi passada para mim. Um dia você vai lá e vai passar a minha palavra para os meus filhos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E para não prolongar mais, eu queria agradecer os irmãos que estiveram em casa ontem. Gente, vocês são maravilhosos e vocês não sabem o quão que é importante a presença de vocês na casa da gente, né? Só o fato da gente ter pessoas de Deus na casa da gente, pessoas que estão, sabe, procurando paz, procurando amor, já mudou o ambiente em casa. Um dos meus filhos estava meio assim, sabe, meio revoltado, a gente sem saber o que tinha acontecido, e depois vocês virarem as costas, ele já foi, já abraçou, e mãe, que não sei o que, nós já vimos a mudança lá dentro de casa, a importância da presença de irmãos na casa da gente. E agora vamos para a palavra. E já foi confirmado aqui. Primeiro o pastor Jontiel pegou e falou assim, que uma irmã estava passando por crise, e pediu ajuda para ele. Ele pegou e falou assim: o que você quer que eu faça? Daí depois veio o presbítero aqui e pegou e falou do vaso, falou do azeite que está sendo derramado nesse vaso. E daí foi confirmada a palavra. Eu pedi que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Reis 4. Tudo é confirmado pelo nosso Pai. Quem fosse encontrando, eu gostaria que ficasse em pé. Em algumas versões diz que Eliseu multiplica o azeite da viúva. Na minha versão está assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. Em 2 Reis 4 diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma. E o azeite parou. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava buscando entendimento do azeite da viúva. Uma palavra conhecidíssima, todo mundo conhece.
passagem, todo mundo já ouviu. Acho que vocês já estão com um calo no ouvido de ver pessoas pregando sobre o azeite da viúva, sobre a multiplicação do azeite, e estudando sobre essa passagem, da palavra do Senhor. Eu vi um pastor, um pregador, pregando que essa viúva chegou para Eliseu clamando por ajuda, e dizia que essa viúva, ela era a mulher de Obadias. Dizia que Obadias era o marido dessa mulher, Obadias, o servo de Jezabel e Acabe. Obadias servia na casa de duas pessoas incrédulas, em duas pessoas cruéis, e mesmo assim Obadias não se corrompia, Obadias não se curvava diante dos deuses de Jezabel e de Acabe. E Obadias sustentava 100 profetas do Senhor. Daí eu fui procurar Obadias, onde que está na Bíblia que Obadias era marido dessa viúva, e não achei. Eu não achei. Mas eu queria falar para a igreja: queiram ser Obadias, queiram ser servos fiéis, que nem Obadias foi. Uma das coisas que usaram para falar que Obadias era o marido dessa viúva, era que essa viúva chegou, está aqui na palavra, essa viúva chegou para Eliseu e falou assim: o Senhor bem sabe que o meu marido era servo fiel. Eita! Aleluia! E se nós voltar em 1 Reis 18, na passagem de Elias, que quando o Senhor pediu para Elias se apresentar para o rei, que ia parar de chover, ia voltar a chover, né? Ele ia derramar chuva naquela terra que estava um tempo sem chuva, e que Elias pegou e falou para Obadias que queria um encontro com o rei. Obadias, com medo, pegou e falou assim: o Senhor bem sabe que eu sou o servo fiel. Aí usam isso como se Obadias fosse o marido dessa viúva. Eu só queria trazer isso aqui porque eu achei interessante, mas eu não posso comprovar que o Obadias, servo de Jezabel, servo de Acabe, era Obadias, esposo dessa viúva. Então vamos nessa viúva. Essa viúva chegou e clamou para Eliseu: Eliseu, o credor está batendo na porta de casa, e o credor está querendo levar o meu tesouro mais precioso que eu tenho em casa, que são os meus filhos. E recentemente o pastor Jodiel estava na pele de Eliseu. Ele falou que uma pessoa desesperada chegou para ele também e falou: pastor, eu estou passando por crise. E da mesma maneira que o pastor falou, Eliseu também falou aqui na palavra: o que você quer que eu faça? Glória a Deus! Porque em algumas situações a gente não sabe como que a gente pode ajudar o nosso vizinho, o nosso próximo, aquele que está precisando. Mas Deus é poderoso. Se você estiver no caminho, Deus vai colocar as pessoas que precisam na sua frente para que você possa ajudar essas pessoas. E Deus deu sabedoria para Eliseu. E Eliseu, vendo aquela mulher, talvez Eliseu já sabia, e pegou e falou para aquela mulher: o que você tem na sua casa? Porque muitas vezes, meus queridos, muitas vezes a gente vai pensar que o problema está lá fora. Muitas vezes nós vamos pensar que o problema está no nosso serviço. Muitas vezes nós vamos pensar que o problema está aqui dentro da igreja. Muitas vezes nós vamos pensar que o problema está do outro lado da cidade, e o problema está dentro da nossa casa. Glória a Deus! O que você tem na sua casa? Essa viúva pegou e falou: eu não tenho nada. Meu Deus! Eu não tenho nada. Meu Deus! Espera aí.
mas eu tenho uma botija pequena de azeite. É, Jesus. Presta atenção. Eu Aleluia. tenho uma botija pequena de azeite. Ela não falou que ela tinha uma botija com azeite. Ela tinha uma botija pequena de azeite. E muitas vezes, se a gente for analisar, basta uma coisa assim insignificante, uma coisa sem sentido para Deus usar. Essa botija pequenininha, insignificante, era a ferramenta na mão de Deus. Glória a Deus. Era tudo que Deus precisava para fazer um milagre na vida daquela viúva. Uma botija, que aqui não está falando diz que era a botija de azeite, não a botija com azeite. Daí eu digo para você, o que estava faltando na casa dessa viúva? Qual que era o problema dessa viúva? Qual que era o principal problema dessa viúva? Do marido dela ter falecido, dela ser viúva, era o principal problema que ela tinha. Dos filhos delas estarem órfãos, era o principal problema que ela tinha. Os credores que estavam querendo levar os filhos dela, era o principal problema que ela tinha. Tudo isso era problema, mas o principal problema é que tinha acabado o azeite naquela casa. Não tinha mais azeite naquela casa. A botija era de azeite, mas isso não significa que tinha azeite na botija. O milagre vai começar. Meu Deus. Mas para o milagre começar, algumas coisas têm que mudar na nossa vida. O milagre não chega de qualquer jeito na nossa vida. Para que um milagre chegue na nossa vida, a gente tem que passar por situações, a gente tem que se esforçar e tem que haver uma mudança. Meu Deus. Tem que agir tem que ter um agir diferente dentro da gente. Essa música que nós cantamos aqui, Eu Sou um Milagre. Gente, eu passei por tantas coisas. E eu tenho que passar por tantas coisas ainda. Mas eu sei que se eu lutar, se eu buscar, se eu estudar, se eu ir na palavra, eu vou. Quem sabe daqui 1 ano, 6 meses, eu não vou chegar aqui, não vou estar um servo do Senhor preparado para estar transmitindo a palavra do jeito que eu tenho que transmitir para vocês. Porque tem que haver mudança na vida da gente. Meu Deus, cuidadinho. E a experiência começou na vida dessa viúva. Primeira coisa, Eliseu chegou para essa viúva e pegou e falou assim para ela: e vá nos seus vizinhos, empresta bastante vasilhas, não poucas, mas bastante vasilhas. Sabe o que é isso? Glória a Deus. Isso, como que eu posso dizer para vocês? Eu até marquei aqui porque eu esqueço algumas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Assim, quando a gente precisa conviver bem com os nossos vizinhos. Aleluia. Relacionamento. Meu Deus. Obrigado, Mar. O que sei eu sei você. Relacionamento. É preciso de relacionamento. Nós precisamos estar bem em relacionamento com os nossos vizinhos. Se fosse para mim, que ele estivesse pedindo uma botija, eu acho que eu ia conseguir na rua da minha casa umas 5 só. Sabe por quê? Porque eu estou perdendo tempo, porque eu estou demorando para ter relacionamento com os meus vizinhos. Essa semana eu estava lá no portão carregando um material que sobrou de construção para dentro de casa e pensando nessa palavra, todo mundo que passava eu queria dar bom dia, pelo menos, bom dia. Como que vai o senhor? Como que vai a senhora? Mas muita gente, infelizmente, abaixam a cabeça, faz de conta que não quer olhar para a gente, sabe? Não quer dar um bom dia, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos entrar dentro da igreja e cumprimentar os irmãos todos, vamos louvar o Senhor. Gente, recentemente, acho que o último culto que eu vi aqui, o Washington estava, o missionário, evangelista, Washington, pegou e falou assim que se ele fosse falar o nome de todos aqui, ele ia passar vergonha, porque ele não grava o nome de todo mundo. Mas como que é importante conhecer os irmãos pelo
nome. Eu vou decorar o nome de todo mundo ainda. Fernando, agora eu sei que é Fernando, comedor de pimenta. Eu vou entender uma coisa. Gente, Glória a Deus. voltando aqui ao que é sério, relacionamento. Essa mulher, graças a Deus, ela tinha relacionamento, porque ela conseguiu um monte de vasilhas. Ela conseguiu, por quê? Porque ela tinha relacionamento. Ela tinha aquilo que está faltando para nós, nos relacionarmos. Porque se faltar relacionamento, vai começar a faltar tudo. Nós vamos começar a entrar em crise. Por que nós vamos entrar em crise? Porque nós não vamos ter ninguém do nosso lado. E para um milagre acontecer na nossa vida, precisa haver relacionamento. Cheio de vasilhas. Agora, ela passou no primeiro teste. Ela tinha relacionamento com os vizinhos dela. O que nós precisamos ter? Ela entrou dentro da casa dela. Recentemente eu preguei nessa igreja aqui. Portas fechadas. Que muitas vezes nós pedimos para Deus estar abrindo as portas. Mas Deus, Ele opera com portas fechadas também. É difícil de ver alguém pedindo para Deus fechar a porta, mas em várias ocasiões o agir de Deus foi com portas fechadas. Sabe por que portas fechadas? Porque portas fechadas é intimidade com Deus. Por isso que quando essa mulher estava com todas as vasilhas, ela entrou com seus filhos e fechou a porta. Ela fechou a porta porque era o momento deles com Deus, um momento de relacionamento com Deus. Precisava haver aquele momento de relacionamento com Deus. É diferente da gente vir aqui domingo, sábado, é diferente da gente vir aqui adorar o Senhor. É um momento de relacionamento, é um momento de intimidade, é um momento que nós vamos, sabe, pegar e falar assim: Jesus, senta aqui, eu preciso do Senhor, conversa comigo. Pai, como que é importante o Senhor na minha vida. Isso é relacionamento. O milagre vai começar a acontecer quando houver intimidade com Deus. Momento de intimidade, portas fechadas. O milagre vai começar a acontecer. O milagre vai começar a acontecer. Muitos dizem que esse milagre foi a multiplicação do azeite. Eu olhando a palavra, eu comecei a pensar assim: como que foi multiplicação de azeite se não tinha azeite na botija? Sabe por quê? Porque para Deus faz um milagre do nada. Deus faz um milagre de coisas pequenas. Aquela botija pequena, que para aquela mulher era uma botija insignificante, que ela pegou e falou: eu não tenho nada, porque ela considerava aquela botija como nada. Para Deus é ferramenta. Da mesma maneira que aquela pedra era ferramenta na mão de Davi, da mesma maneira que aquele cajado foi ferramenta na mão de Moisés, da mesma maneira que o lenço foi ferramenta na mão de Paulo, e a agulha na mão de Dorcas não foi ferramenta? Ferramenta na mão de Deus, pronto para acontecer o milagre. E essa mulher começou a deitar a botija dela naquelas vasilhas, e o azeite começou a jorrar. Glória a Deus. O azeite que aquela mulher precisava, o azeite que estava faltando naquela casa voltou. O azeite que estava faltando naquela casa começou a jorrar e jorrar, até que ela pegou e falou para os seus filhos: traz mais vasilhas. E ele pegou e falou assim: acabou as vasilhas. No momento que ele pegou e falou que acabou as vasilhas, a palavra do Senhor está dizendo aqui que o azeite parou. Gente, olha só, olha a
revelação de Deus aqui. Aqui não está dizendo que o azeite acabou. O azeite parou. Sabe por que o azeite parou e o azeite não acabou? Porque era ferramenta de Deus. Dentro daquela botija não tinha azeite. Dentro daquela botija tinha o poder de Deus. Dentro daquela botija, o que estava jogando ali era a graça de Deus que estava jogando ali. Por isso que no momento que acabou os vasos, o azeite parou de jorrar. E a revelação foi falada hoje aqui. É preciso mais vasos. Porque se tiver mais vasos, esse azeite vai voltar a jorrar de novo. Olha aí. O azeite do Senhor não acaba nunca. O azeite do Senhor para se nós permitirmos. Se nós não formos vasos. Se faltar vasos na igreja, se faltar vasos no nosso serviço, vai faltar o azeite. E o azeite, meus queridos, nós não podemos deixar faltar. O azeite tem que continuar jorrando. Aleluia! Porque Deus não quer que esse azeite pare. Mas infelizmente, Ele permite que o azeite pare. E esse azeite parou. Esse azeite parou. E o que eu queria deixar para a igreja hoje aqui é que nós não podemos permitir que esse azeite pare de jorrar. Nós não podemos permitir que esse azeite que não tenha mais vasos para receber esse azeite. Gente, eu acho que deve ter sido tipo assim 79 ou 80 que eu estava dentro daquela igrejinha, uma igrejinha pequena, e o pessoal adorando o Senhor, sabe? A gente via o azeite de Deus dentro daquela igreja, a gente via o poder de Deus dentro daquela igreja, a gente via a força de Deus dentro daquela igreja, mas eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava. Sabe por que eu não aceitava? Eu não aceitava porque eu não conhecia verdadeiramente a Deus. Eu pensava que o meu Deus era maior do que aquilo lá. E foi feita a promessa para a minha vida. Foi feita a promessa para a minha vida que um dia eu ia estar falando daquele Deus que eles estavam pedindo para que eu aceitasse, aquele Deus que eu não quis aceitar. Gente, não sei se vocês compreendem. Foi muito tempo que eu perdi. Foi muito tempo que eu fiquei no mundo. E quando eu fui para a igreja, e quando eu sentei num banco assim para aceitar Jesus, eu estava indo pelo amor. Eu estava em paz, eu estava vivendo uma vida boa, eu estava vivendo uma vida tranquila, as coisas estavam acontecendo na minha vida, meus filhos, minha esposa, está tudo bem, está tudo legal, mas na verdade eu estava como Paulo, ou melhor, como Saulo. Saulo, quando ele perseguia os cristãos para matar, para prender, eu acho que ele estava vivendo uma vida boa. Eu acho que ele estava por cima da carne seca. Ele que dava a ordem, ele que mandava, ele que fazia as coisas. E foi preciso o Senhor cegar ele, para ele abrir o olho de novo e ver que o estar bem não era estar bem em nada. Era uma vida de miséria. E eu estava vivendo essa vida de miséria achando que estava vivendo bem. E quando eu me converti verdadeiramente, que eu comecei a mudança foi devagar, porque no começo que eu ia para a igreja, era daquele jeito. Os meus colegas falavam assim para mim: Maurício, fiquei sabendo que você se converteu. Estou indo lá. Olha aí. Estou indo lá.
Ô Maurício, eu falo aqui direto. Nossa, nossa, você virou crente, né? Você se converteu, mas, nossa, é legal, você nem parece crente. E eu falava, tô sendo crente perfeito, né? O pessoal, tô agindo legal com todo mundo aqui. Gente, enquanto eu não compreendi que tinha que haver mudança, enquanto que eu não compreendi que tinha que acontecer alguma coisa diferente na minha vida, que eu tinha que chegar nos lugares, a pessoas pegar e falar assim: Maurício, você mudou. Daí sim, daí eu tinha que vibrar e daí eu tinha que comemorar. Gente, eu passei por tanta coisa depois que eu me converti. Nós passamos por tantos momentos difíceis. Nós passamos por tantas coisas assim, sabe, que nós tivemos que usar a longanimidade. Espera no Senhor. Nós tivemos que... Eu era uma pessoa estourada. Se alguém olhasse para mim torto, eu já falava: o que foi? Como que foi difícil de deixar isso? Quantos testemunhos eu não dei que eu não cheguei e falei assim: pastor, não aguentei. Não aguentei. E achava que eu tinha me convertido. E achava que eu estava vivendo uma vida, sabe, legal, bacana, até que as coisas começaram a acontecer. E essas coisas começaram a acontecer com um dos meus filhos, que viviam... eu achava que a nossa convivência era maravilhosa, mas eles procuravam passar longe de mim. Quando eu vi eles se aproximarem de mim, quando eu vi eles falando para a mãe deles: mãe, o pai mudou. Mãe, o pai é outra pessoa. Glória a Deus. Daí que eu fui compreender o mais de 30 anos atrás. Daí que eu fui entender o hoje, o cantar aqui, que eu sou um milagre. Que Deus fez a diferença na minha vida. Que em vários momentos eu tentei mudar e não consegui, mas com o Senhor é mais fácil. Quantos livramentos de vida, de morte eu não tive? Quantos? Gente, eu caí de telhado de quase 6 metros de altura, bateu o raio perto de mim que queimou meu braço, comigo não aconteceu nada. Foi facada, quase afogamento, um monte de coisa assim, que eu vi a morte assim, sabe, eu vi a morte ali. E o Senhor falou assim: aquilo que eu falei lá atrás tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Em nome de Jesus, eu agradeço profundamente de ter passado por tudo isso, para hoje poder realizar aquela profecia que foi feita lá atrás da minha tia, que um dia eu ia estar aqui. Isso eu pego para minha vida como azeite sendo derramado nesse vaso aqui, e peço: Senhor, em nome de Jesus, não deixa, Pai, se depender de mim, não deixa que esse azeite pare de ser derramado. E se depender de mim, eu vou fazer de tudo para que esse azeite nunca pare. Nunca pare. Porque só chegou essa crise na casa dessa viúva porque faltou o azeite. E que o azeite não falte na nossa vida. E que o azeite não pare de ser derramado na nossa vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje. E quero dizer para os irmãos, o azeite é o mais importante. Se tiver azeite na nossa vida, se tiver azeite na nossa casa, as crises, as dificuldades, a falta por mantimento, não vai ser problema, porque vai ter o azeite. E aonde tem azeite, tem Cristo. E aonde tem Cristo, tem tudo. Eu agradeço pela oportunidade, e que as palmas engrandeçam o nome de Jesus.